fazer a leitura da portaria que formaliza a abertura da banca, né? E daí, na sequência, passo a palavra à Débora e depois a gente segue o rito tradicional, né? Primeiro buscar o membro mais externo, no caso, dessa vez, falando até de longe mesmo, né? O Leandro. Depois, os membros internos aqui do programa, tá? Então, a professora Gisele e a professora Berenice também. Bom, a portaria de 31 de março de 2022, né, a portaria 005 de 2022, onde o coordenador do programa de pós-graduação em design, no uso das suas atribuições e atendendo aos termos do regimento geral do pós-design UFSC, resolve designar os professores doutores abaixo relacionados para construir a comissão examinadora para avaliar a dissertação de mestrado da aluna Débora Verones Ver, com o título Candidate Experience Design, construindo um processo seletivo centrado na pessoa candidata, com a data de hoje e o horário de hoje. A comissão é formada por mim, Júlio Monteiro Teixeira, professor orientador, pela professora doutora Berenice dos Santos Gonçalves, como membro interna, a professora Gisele Merino, como membro interna também, e o professor Leandro Toneto, como professor doutor também, como examinador externo, representando a Unicinos, né? Débora, o programa não delimita um tempo fixo, mas a boa prática recomenda uma apresentação em torno de 30 minutos, tá? Então, depois da tua apresentação, a banca vai fazer a arguição, depois a gente se reúne no link em separado e volta para essa sala para dar o veredito, tá bom? Boa apresentação, boa sorte e segue lá. Tá contigo a palavra. Então tá, primeiramente, né, boa tarde para todo mundo. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todo mundo. Um agradecimento especial aqui à banca, que aceitou o convite. Também ao Júlio, né, meu orientador, que embarcou nessa aí comigo. Como o Júlio já falou, né, do título da dissertação, é o Candidate Experience Design, construindo um processo seletivo centrado na pessoa candidata. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje, talvez seja novidade para alguns, mas eu espero que vocês gostem. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou a Débora, sou graduada em Design pela UFSC. A partir ali do final da graduação, né, do PCC, eu me vi um pouco mais próxima do design de serviço, então eu venho utilizando essa frente para aproximar a área de design e gestão de pessoas, né, que é o que eu vou falar hoje aqui. A área que eu tive a oportunidade aí de me aproximar em 2018, e eu sigo até hoje, né, estreitando esses laços. Foi um caminho de bastante descoberta, até eu entender o que eu estava fazendo. A minha irmã está aqui com a minha mãe, até hoje elas não sabem o que eu faço. É um pouquinho difícil de entender, né? Mas ao longo da jornada eu entendi que a minha área era experiência, não aquela mais comum, né? UX, UI, para produto digital nem nada, mas uma experiência aplicada ao contexto organizacional para as pessoas candidatas e as pessoas colaboradoras também. Hoje eu trabalho na Jungle Devs, né? É uma empresa de tecnologia de Florianópolis, né? Hoje eu sou Head of People Experience, que é a líder, né, da área de People Experience da empresa. A Jungle é uma empresa, como eu falei, de tecnologia, né? A gente desenvolve softwares aí para várias empresas e foi a empresa caso que eu usei aqui para pesquisa. Para o mestrado, como é um tiro mais curto, como o Júlio sempre fala, né? Eu fiz o recorte de experiência para as pessoas candidatas, né? Utilizando ali o programa de estágio da Jungle. Primeiro por isso, por eu já estar próxima dessa aplicação, né? Saber bem o processo e também, claro, pela abertura da empresa. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui de como a gente utiliza, né, o design para auxiliar a gestão de pessoas a fazer um processo mais voltado para a pessoa candidata. E para deixar todo mundo na mesma página, né, a gente vai começar aqui um pouquinho com o contexto desse trabalho. São coisas bem, enfim, pertinentes que eu separei aqui, mas a primeira é o próprio design, né, a relação dela também no mercado. Como eu falei antes, na minha carreira demorou um pouquinho para eu entender o que eu estava fazendo, o que chamava, quais eram os termos. E ninguém também entendia o que uma designer fazia na área de gestão de pessoas, né? Então, quando a gente fala de design, né, são poucas as pessoas que conseguem enxergar
as diversas aplicações, né, saindo do convencional. Muita gente ainda pensa naquele design, assim, da publicidade, do logo, né, ou até mesmo pessoas do design, né, da área do design, tem até uma certa dificuldade de entender essa multidisciplinariedade. Também tem a questão do contexto do próprio mercado, né, enfim, a gente teve a pandemia no meio disso tudo, algo novo para a gente, mas, acelerou, modificou, quebrou vários paradigmas. Como eu estou falando da Django e ela está inserida no contexto de tecnologia, né, eu trago aqui um mercado, no caso da tecnologia, né. Hoje, por conta da pandemia, a gente não tem mais aquela fronteira geográfica, tudo é global, então aumentou muito a disputa pelos talentos, né, que já acontecia antes disso tudo, né, eu acho que o aquecimento do mercado tornou também, tudo mais rápido, volátil, também as pessoas candidatas ficaram mais exigentes, então hoje, uma pessoa que aplica para uma vaga, né, ela escolhe além da empresa, ela coloca muito na balança, além do salário, a questão de benefício, a questão da cultura, questão de flexibilidade, trabalho remoto, tem tudo isso, né. Então, com a exigência da empresa, principalmente na questão de tecnologia, né, veio essa questão de melhorar a experiência dessas pessoas, tanto que, né, no texto eu apresento ali a pesquisa da Talent Board, que fala, né, do último relatório ali de 2020, o aumento na questão da experiência, né, muito vinculada à questão de comunicação, né, na questão de que na pandemia as empresas tiveram que guiar muito mais as pessoas pelos processos seletivos e isso se refletiu numa boa experiência, né, para essas pessoas que estavam aí em busca de trabalho. Antes era uma coisa bem menos trabalhada, digamos assim. E claro, eu estaria sendo um pouco injusta se eu disser: "Ah, não, isso aqui é super novo que eu estou fazendo". Não, não é bem assim. Coco, lá em 2015, né, já trazia um pouco desse movimento design, né, falando sobre, o design perto do centro, né, da empresa, em grandes organizações e tal, e já não se referindo na questão estética, né, mas sim de aplicar esses princípios de design na maneira como as pessoas trabalham. Aqui era uma questão muito mais para as grandes empresas, é isso que a gente via um tempo atrás, né, hoje as coisas estão ficando um pouco mais fluidas, a gente já consegue ver médias e pequenas empresas também se beneficiando do design, mas ainda é um passo um pouco mais iniciante. E também tem a questão, da prática, né, hoje falando ali sobre essa guerra de talentos que existe na tecnologia, é muito fácil de ver, por exemplo, no LinkedIn, né, é muito comum a gente se deparar com postagens feitas nas redes sociais sobre essa falta de humanização, né, que tem nos processos de seleção, é um fato que impacta diretamente a pessoa candidata, né, a pessoa que está ali querendo, concorrendo pela vaga, mas também muito, a marca empregadora como um todo, né. Tem aqueles posts bem de exposed, assim, falando do processo seletivo das empresas, enfim, quem rola ali o feed do LinkedIn consegue ver isso com muita frequência. E eu penso, né, eu acredito que o design ele tem esse poder de organizar essas experiências, né. Então o real desafio é realmente encontrar essa estrutura, que possa orientar essa síntese, né, de trabalho que vá aproximar a área de design da área de gestão de pessoas. E aí foi do reconhecimento dessa necessidade que surgiu a pesquisa, né, buscando então compreender qual que é a forma que a gente tem, né, uma forma, assertiva de aplicar essas ferramentas de design e conceitos do design para melhorar a experiência dessas pessoas que estão em busca aí de um emprego, né. Como que então a gente guia um time, na estruturação de um processo seletivo, né. E aí, como eu falei, né, o recurso de interação que a gente teve aqui foi utilizar a Jungle Devs, né, que é a empresa que eu trabalho, e o programa de estágio, né, que é visto ali no texto como programa Academy, como um objeto de aplicação, dessas soluções que a gente está desenvolvendo aqui. Bom, para isso, né, eu elenquei alguns objetivos, né, temos o objetivo geral, propor um modelo de práticas e ferramentas do design aplicado a processos seletivos centrado na experiência da pessoa candidata. Já também temos os objetivos específicos para a gente possa caminhar na pesquisa, elencar os requisitos relacionados a processo de seleção, a partir da literatura científica especialista da área, estabelecer a relação entre o design e a experiência da pessoa candidata e aplicar o modelo aí numa startup, que no caso é a Jungle, né.
para que a gente pudesse atingir os objetivos, né? Aqui eu mostro um pouquinho da relação junto aos procedimentos que a gente adotou. A gente utilizou, né, foi uma adaptação ali da Design Science Research, né, para esse geral, onde a gente usou ali na etapa de revisão sistemática, a gente deu uma combinada com o instrumento ProNoC, que é né, um desenvolvimento ali de um dos laboratórios da UFSC, ali da engenharia de produção, é uma sigla, Lab MCDA, se eu não me engano. E é um instrumento bem interessante ali, um bom aliado para a questão da revisão sistemática, né? E, enfim, ali também aliando a entrevista semi-estruturada, né? São os procedimentos do primeiro objetivo, seguido da análise de conteúdo ali que foi feita no Mendeley, e aí o próprio estudo de caso ali na Django, né? Para os demais objetivos. Como eu falei, a gente optou pela Design Science Research. Aqui nessa imagem vocês conseguem ver, né, um pouquinho, um pedacinho ali da estrutura dela e as saídas na pesquisa, mas a gente optou pela DSR por se mostrar um método que apresenta até uma similaridade do próprio processo de design, né? E a gente viu que essa abordagem também ia favorecer a iteração e os ciclos de desenvolvimento das soluções que a gente precisaria ali para o objetivo geral da pesquisa. Ainda em procedimentos, como um método projetual para o desenvolvimento mesmo do artefato, né? A Design Science Research, ela fala desse artefato, né? A gente seguiu com o duplo diamante, né? Por acreditar ter também uma representação mais difundida e de fácil compreensão aqui, né? Adaptado do Design Council. Principalmente para as pessoas que não têm muita familiaridade com o processo de design, visto que a gente está falando aqui da área do design, mas também permeando ali a área de gestão de pessoas, né? Então, esse projeto também tem esse viés de guia para essas pessoas profissionais dessa área de gestão de pessoas também, né? Então, seria aí uma visualização, né, do método um pouco mais difundido aí no mercado. Enfim, vamos para a parte prática, né? O pontapé inicial aí foi com a entrevista que eu fiz com a Suzy, que é uma grande referência nacional quando o assunto é Employee Experience, que é a experiência do candidato, né? E também Employer Branding, que é ali o termo para marca emprego. A Suzy, que é fundadora do, né, um grupo que faz bastante eventos, enfim, movimento, podcast e tal, sobre o tema. O fato mais legal para mim é que ela também é designer, então né, trabalha nessa área de gestão de pessoas, então para mim ela é uma referência assim, de milhões. E foi muito importante para mim ter esse momento com ela, muito bom estar com ela, né? Eu fiz o curso, tenho o livro, enfim, já também tirou algumas dúvidas no dia a dia, então foi muito legal ter ela participando da pesquisa também. E nesse ponto do slide aqui, dela da entrevista, ela comenta, né, como ele, né, o design, tem muitas aplicações diferentes. E como isso também confrontou, né? E fez bastante sentido para mim quando a proposta, né, da pesquisa era justamente criar esse referencial para que as pessoas, né, pudessem, enfim, aplicar as ferramentas, né, em uma ordem para poder construir esses processos seletivos, ou revisar, né? E, enfim, partir ali da conversa com a Suzy, né, eu ganhei um pouquinho de força e prossegui fazendo as buscas nas bases, né, com auxílio, como eu falei ali, do ProNoC, né, do qual eu utilizei essas duas primeiras etapas que eu estou mencionando aqui, né, com o 1 e o 2, então a seleção do portfólio bibliográfico e também a bibliometria, para poder entender um pouco aí desse estado da arte. E o método, para mim, por que a gente acabou escolhendo o ProNoC? Primeiro, porque o Júlio trouxe isso para dentro do Leme uma vez, a gente discutiu como foi legal e tal. Então, eu comecei a iterar em cima desse ProNoC, eu achei muito bom, principalmente para quem não tem muita vivência, né, fazendo a revisão sistemática. Ele é um método que se mostrou super organizado. Então, tem essa questão da verificação da bibliometria, a partir do repositório K, a gente tem ali uma base de artigos, né, enfim, de resultados, mas a gente ainda tem um outro repositório que é basicamente uma repescagem dos artigos, então dá uma segurança para a pesquisa. Assim, vocês vão notar em breve aí que eu precisava de um pouquinho de segurança por conta do tema, né, que era um pouquinho novo. E, bom, partindo aqui para a fundamentação, né, eu precisava entender
que tinha entre design e gestão de pessoas, né, fazia parte do meu processo da pesquisa de fato. Então, a fundamentação teórica vem representada nessas áreas aqui do slide, né, eu estou falando sobre design thinking, design de serviços, experiência através do design, que é o employee experience, né, e também a experiência das pessoas candidatas. Desculpa, eu me confundi. É a experiência através do design, sim, e a experiência da pessoa candidata, né, que é o employee experience. E aí, essa, né, uma das etapas iniciais ali da Design Science seria a RSL, né, e aí, como eu falei, pelo meu contato, com o Pronocio, eu acabei decidindo me guiar por lá, e para mim foi essencial para que eu pudesse construir essa fundamentação. Digo que, em resumo, eu não encontrei o que eu queria, apesar do Pronocio ter me guiado ali, eu não encontrei o que eu queria, que era, né, poxa, algum artigo, alguma dissertação, algo que falasse ali como o design pode apoiar a parte de gestão de pessoas e muito menos na coletivo, assim. Achei algumas coisas um pouco superficiais, mas nada assim no teor que eu gostaria, né? Acho que eu fui um pouco sonhadora nesse ponto, mas eu confesso que fiquei um pouco até sem chão no início ali, né? Fiquei preocupada por não ter assim esses precedentes para estar apresentando. E eu ficava pensando, nossa, como a Débora, estudante do mestrado, vai ter força para defender, visto que eu sempre também gostei de me apoiar nessa parte acadêmica, e atrás de pesquisas e tal. Então, esse final dessa etapa foi basicamente assim um mix de felicidade e tristeza, né? Tristeza por não ter encontrado o que eu queria, mas também feliz por ter encontrado outras referências importantes que também contribuíram para que eu tivesse força e seguir com o tema. Assim, foi um período um pouquinho difícil da pesquisa, mas acho que foi necessário para eu entender, né, um pouco da base, da onde esse design chega até na área de gestão de pessoas. E aqui eu quis trazer, né, uma das contribuições que foram feitas esse esposo de Elsbach Stigliani aqui, eles fizeram uma revisão onde mostrava o uso das ferramentas de design thinking, né, nas organizações. E eles falaram ali que mais do que resolver problema de inovação, eles falaram que podia ter uma influência significativa nessas culturas organizacionais, né, afetando até aí essa maneira de trabalhar nas organizações. Então, assim, nesse esposo foi interessante ver que eles ainda não tinham uma compreensão de como o design, né, o design thinking, enquanto um conjunto de práticas, poderia se tornar esse componente para uma cultura organizacional, mas foi também um exposto legal, entender quais os tipos de empresa e como elas enxergavam ali o design thinking no dia a dia. Não fez nenhuma relação com gestão de pessoas ou processo de seleção de fato, mas foi muito interessante entender o uso do design, né, nessa questão mais cultural da empresa. E ao fim, né, da fundamentação teórica, a gente saiu ali com o quadro de requisitos do artefato. Essas foram as principais contribuições que a gente conseguiu achar, né? A questão aqui dos requisitos era eles serem revisitados tanto na criação do modelo, quanto também na avaliação final do estudo de caso. Aí aqui a gente pode ver, né, como requisitos do artefato, né, visual do processo, sequenciamento de etapas, também a questão de ser centrado no usuário, promoção da cultura, ser evidente, e também a questão de avaliação e interação. Além desses requisitos, na verdade, eles foram criados desses autores que eu estou mencionando. Temos a questão, o Marx foi, acho que, uma base muito forte, fala sobre contribuições Débora? Débora? outras contribuições mais. Débora, eu não sei se é só para mim, mas está travando bastante Oi? a tua transmissão. Eu acho que isso é para todos. Eu vou Tá travando recomendar mesmo. todos nós fecharmos nossas câmeras, que eu acho que vai melhorar a transmissão. Desculpa. Vou tentar
Vê se fica melhor a minha fala agora. Eu acho que sim. Só me dá um ok. Ficou Sim, melhor? Não, eu eu acho que sim. mudo a rede aqui. Débora, eu acho melhor tu fechar tua câmera também. Ah, tá bom. Beleza. Parece que Vocês melhorou. conseguem me Pode ouvir seguir. melhor? Posso Sim, seguir? Gente, se acontecer de novo, vocês me avisem, tá? Que aí eu troco a rede tranquilo. aqui. Posso botar no 4G. Pode deixar. Verdade. Obrigada. Bom, como eu estava falando aqui, era mais apresentar, né, o quadro de requisitos do artefato, né, que saíram ali da fundamentação teórica. Então, a gente conseguiu pegar alguns nomes importantes para seguir no projeto. Como eu falei, não saiu muita coisa prática dessa fundamentação teórica, mas sim teorias que nos ajudaram aí a fazer a construção dos artefatos. E aí, seguindo, né, a gente chega na classe de problemas, né, a partir dessa RSL, né, da revisão sistemática apoiada ali pelo Pronosci, a gente conseguiu criar esse quadro esse quadro de classe de problemas, né, sendo elas aqui a seleção de público-alvo e o mapeamento de processo e experiência. Então, a gente tentou relacionar com as funções, foi uma maneira que a gente encontrou mais fácil de exemplificar. Então, as funções aqui são análogas às funções que seriam necessárias para resolver o problema de pesquisa, no caso, né, para criar a classe de problemas relacionada à função. A Design Science fala da classe de problemas como um exposto, né, para não ser uma resposta só pontual daquele determinado contexto, mas que esse conhecimento gerado, quando generalizado, né, ele possa ser ali determinado uma classe de problemas para poder ser acessado por futuros pesquisadores, né, que apresentem problemas similares. As pessoas conseguem partir, né, dessa classe de problemas, entender o que foi feito enquanto artefato e aí propor, né, novas, melhores, enfim, soluções. Que eu dou início aí ao capítulo de desenvolvimento, né, baseado ali nas 4 etapas daquele método projetual que eu falei, né, do Design Conscious, o duplo diamante. Também teve grandes contribuições nessa parte do Nielsen Norman Group, né, é uma grande referência ali também na questão das ferramentas, né, acho que é um fácil acesso, principalmente na questão do site deles, né, tem a descrição das ferramentas, é bem interessante. Quando eu falo de ferramentas, eu falo ali de mapa de empatia, personas e etc, né. E apresentação agora eu passo rapidamente ali pelas iterações que culminaram no desenvolvimento do modelo. Eu tive a oportunidade de fazer 2 iterações, né, durante a pesquisa, mas a gente, enquanto empresa, né, segue fazendo ali o aprimoramento no dia a dia. Bom, nessa primeira etapa ali, né, é a questão de descobrir, né, uma etapa de imersão, então serviu para todo o meu time entender um pouquinho sobre o design, sobre os conceitos, sobre como a gente poderia aproximar as 2 áreas. Foi uma etapa entender o que a gente tinha do processo, e a gente viu que não tinha nada estruturado, também não tinha personas, nada disso. Então foi um período onde a gente teve uma imersão para entender o que era o processo seletivo do programa Academy na Django, né, e a partir daí começar a fazer as iterações. No mesmo período, a Django adquiriu um software de gerenciamento de candidatos, né, e aí a partir dali também contribuiu para que a gente pensasse nas etapas de acordo com o software, né, que na época ainda é, na verdade, né, workable, para que a gente conseguisse seguir o trabalho. Essas ferramentas que estão aparecendo aqui no slide são ferramentas da entrega parcial desse processo, né, da primeira iteração. Vocês vão ver que a estética muda, né, nas próximas iterações. Nesse momento aqui a gente estava usando o Mural, né, uma ferramenta ali, um board colaborativo, uma ferramenta colaborativa, mas por não ter a versão free, só a versão de teste, ia dificultar um pouco o processo depois. A gente acabou mudando depois para o Figma. E também o Figma tinha a questão de disponibilizar o modelo, enfim. Mas aqui era uma entrega parcial dessa etapa de descobrimento, né? Entendendo um pouco quem era a persona, daí aqui a gente descobriu que era a Sara, a gente fez um mapeamento de empatia, de etapas, para entender um pouquinho mais como ela ia passar pelo nosso processo. Na etapa de definir
nos voltou para esse mapeamento das etapas. Como eu falei, a gente não tinha nada muito documentado, assim, era uma coisa bem inicial ainda. Então, a gente começou a esboçar o que seria o processo com base num diagrama de alinhamento, né, que nesse caso foi a blueprint de serviços. Então, mapeando desde a aplicação da pessoa, né, até a contratação. E, enfim, depois a gente teve a etapa de desenvolvimento, onde a gente criou os artefatos do processo de seleção, né? Então, aqui a gente tem essa lista que eu estou mostrando aqui, dos templates. São templates que a gente faz para que o processo possa ocorrer em escala. Quando a gente abre um processo seletivo, geralmente a gente tem, né, algumas inscrições, então fica difícil a gente responder um a um. Então, é legal a gente ter um template personalizado, pensado, onde a gente possa fazer a personalização necessária de acordo ali com cada pessoa candidata, né? E também aqui no slide, só um dos slides da apresentação, né, que a gente envia também para a pessoa candidata quando ela aplica, né? É uma etapa aqui do nosso processo que, inclusive, é bem elogiada. As pessoas gostam de saber o que acontece aqui na Django. E, bom, por fim, na primeira iteração, a gente rodou o processo do programa Care, né? Divulgou as vagas, etc., para poder validar a persona, as etapas que a gente tinha definido junto ali do novo HS, né? Do novo software de gerenciamento. E aí, começar a entender o que vinha dessa primeira iteração. Então, abrimos vagas, as pessoas se inscreveram, e a gente... o processo seletivo tradicional, né? Baseado naquelas etapas. E aí, chegamos ao final dele, fazendo, ao final, um formulário de feedback, da onde saíram, no caso, essas heurísticas contingenciais que estão aqui no slide, né? Essa primeira iteração, então, a gente consegue as heurísticas contingenciais, né, que foram mapeadas ali depois de fazer essa primeira iteração. Então, através desse formulário de feedback, as pessoas candidatas, né, conseguem avaliar o processo de seleção, onde elas podem opinar sobre divulgação da vaga, descrição da vaga, o tempo de resposta, se ela se sentiu confortável nas etapas, também se recebeu o feedback da forma que ela imaginava, tudo de forma anônima, né? Então, a gente viu que a gente precisaria melhorar a comunicação, né, na descrição das vagas e as etapas do processo, e, além disso, também o tempo, né, de resposta do processo. Então, essas heurísticas, na verdade, elas viraram parte das melhorias a serem aplicadas nessa segunda iteração. E ainda nessa primeira iteração, né, ao final, ali no fechamento do processo, é meio que uma revisão do processo, né? A gente viu que a gente agora tinha mais dados desse processo seletivo, né? Antes a gente não tinha tantos dados, tanto que a gente só tinha a Sara como persona. No final desse processo, dessa primeira iteração, a gente validou a Sara, criar ali, né, personas complementares, onde a gente podia entender melhor o ponto de contato, objetivos, o engajamento dessa pessoa. E por se tratar de um processo seletivo de estágio, a gente também conseguiu entender um pouco como que as pessoas se diferenciavam na questão de universidade pública, universidade privada. Na segunda iteração, né, na segunda vez que a gente abriu o processo seletivo, a gente volta um pouquinho o processo, né, o processo de design, ele nos ajuda nisso, a gente consegue voltar, fazer os ajustes no que for necessário. Então, a gente voltou para essa etapa de definição, né, com a experiência do processo, a gente pôde revisitar aquela blueprint, né, aquele diagrama de alinhamento, deixando mais robusto, né? Aqui e no texto eu estou trazendo o detalhe, né? Porque sim, ele é um documento grande, aqui ele é só um detalhezinho, né? Ele é um documento gigantão, mas aqui a gente consegue ver, né? Qual é a ação do candidato, o que o candidato está fazendo ali na hora da aplicação, o que está acontecendo de interação entre o time de pessoas, né, que no caso é o meu time, que está interagindo com a pessoa candidata, o que a gente está fazendo lá no backstage, né, no operacional do dia a dia da empresa. Então, aqui a gente consegue ter uma visualização da experiência tanto para o time e tanto para a pessoa candidata, né. Então, aqui a gente consegue desse blueprint, é o blueprint que a gente utiliza até hoje, claro, com algumas alterações desses cards aqui,
mas segue o mesmo layout, o mesmo modelo ainda. Na etapa de desenvolvimento, né, seguindo ali o duplo diamante, a gente ajustou algumas coisas com base naquelas heurísticas que eu acabei de apresentar, né, as heurísticas contingenciais. Então, a gente conseguiu fazer algumas melhorias também, as melhorias também foram identificadas pelo próprio time no backstage, como eu falei, né, o mapeamento de experiências, ele acontece nas duas pontas, então a gente sempre pensa, né, que o processo de seleção tem que ser legal para todo mundo. Aqui no slide tem o testezinho feito com um GIF, né, de sequenciamento de etapas, que foi algo que apareceu na heurística contingencial. Apesar de estar descrito na vaga, às vezes é fechado, né, a vaga na publicação, ou também a pessoa, às vezes é um processo mais longo, a pessoa fica um pouco perdida, então é legal trazer para cá, para o template, para a pessoa candidata entender em qual etapa do processo seletivo ela se encontra, né. E por fim, aqui nessa segunda imagem, fez a síntese ali da utilização dos requisitos de artefato, né, mapeados lá para verificação final, e também aí a compilação das contribuições para a construção do modelo. Na segunda iteração, então, a gente finaliza aí com o quadro das heurísticas já consolidadas, né, que seria a unificação das heurísticas que foram utilizadas na construção, né, atalhos mentais que a gente teve ali durante a construção, junto com as heurísticas contingenciais que foram aqui apresentadas, né. Aqui a gente já tem aí a relação com a classe de problemas. Então, para a seleção de público-alvo, a gente viu ali a questão do requisito de centrado no usuário, avaliação de interação e uma consolidação da heurística de mapeamento de persona. Para mapeamento de processo, a gente viu, né, que seria interessante a gente ter o sequenciamento de etapas, o gerenciamento visual, e aí tendo consolidada a questão da gestão visual do processo e também a sinalização do sequenciamento de etapas. Agora chegou a parte mais legal dessa apresentação, que é, enfim, apresentar o modelo, né? A partir dessas duas iterações, a gente conseguiu fazer, né, finalizar esse artefato da Design Science Research, que seria o modelo. Eu vou estar abrindo aqui na próxima aba. Deixa eu trocar a aba aqui para que vocês possam ver. Só me confirmem se já está vendo a outra aba ali do carregamento. Sim. Sim, vejo. Perfeito. Obrigada. Então, gente, esse aqui é o modelo, né? Ele está hospedado no Figma, né? No FigJam, inclusive. Ele foi construído aqui por ser uma maneira fácil de compartilhar ele como um template, né? Para quem conhece o Figma, é uma ferramenta aí da área do design, muito usada para prototipação de produto digital. E o Figma, ele tem uma versão gratuita com alguns recursos limitados, mas que permitem aí as pessoas usuárias a utilizar esses boards de cocriação, né? E também ele tem uma parte chamada Figma Community, né? Tipo uma comunidade do Figma que permite que pessoas também façam o upload de modelos. No caso aqui é como se fosse um modelo, né? A gente construiu esse modelo aqui para ter esse upload, né? Fazer esse carregamento dentro do Figma Community. Então, a gente utilizou o FigJam, que é uma ferramenta ali do grupo do Figma, e que é muito similar a outras ferramentas do mercado, como eu tinha falado, o Mural, o Miro, que são essas ferramentas a gente consegue ter ali, né, um post-it, algumas formas, ou até algumas estampas para a gente estar fazendo facilitações de uma maneira remota, né? E aí, diferente um pouco do Figma, o FigJam, ele tem esses elementos prontos. Já o Figma, ele vem numa pegada muito mais vetorial e que requer um certo domínio, né? Por isso que a gente escolheu o FigJam, porque ele é um pouquinho mais intuitivo para as pessoas, né, da área aí do design. Gente utilizando já o FigJam por conta de ser free, como eu falei. Enfim, eu vou, né, mostrar o modelo aqui, é só uma capa, para que depois possa estar sendo uma capa mesmo ali na comunidade do Figma. E aqui, né, a gente tem o modelo, né, a etapa, o sequenciamento de etapas que a gente propõe aqui na dissertação. Eu começo aqui explicando um pouquinho, né, como utilizar esse modelo, não vou entrar em detalhes aqui por conta do tempo, mas aqui eu explico um pouquinho sobre esse fluxo de imersão, né, que é baseado ali
no duplo diamante, né? O descobrir, definir, desenvolver e entregar. Os cardzinhos coloridos, eles estão vinculados às ferramentas ou aos momentos sugeridos, né? Para que o time, né, construa ou revise o processo de seleção. E além disso, cada card, alguns dos cards, na verdade, tem alguns templates, né, com guias de uso ali para poder fazer a facilitação. Então, aqui sugere, né, que a pessoa siga as etapas do duplo diamante, como eu tinha falado, descobrir, definir, desenvolver e entregar, que foram as etapas que a gente fez as iterações ali anteriormente, né? E cada uma dessas etapas tem os cards de ações. Então, aqui primeiro, né, uma reunião inicial, depois as personas, depois o mapa de empatia, depois do print de serviço, e aí segue as etapas para a parte de artefato de iteração e iteração do processo. Cada card, né, possui esse objetivo e essa ação para explicar, né, para o time o que vai acontecer nessa etapa aqui. Por exemplo, no Blueprint a gente tem o objetivo da visualização das etapas em ordem cronológica, também com a definição de responsabilidades, e a ação é reunião, né, uma reunião para revisar ou definir as etapas do processo seletivo. Então, como eu tinha dito, alguns desses cards têm templates, né? E a gente tem aqui na lateral os templates disponibilizados também. Por exemplo, para a reunião de kickoff, a gente tem aqui uma sugestão de facilitação e já tem os boards, né? As partes, um board colaborativo aqui para que as pessoas possam trabalhar juntos. O Figma, né? Para quem não, ele tem esse recurso onde várias pessoas conseguem entrar e podem estar aqui adicionando, seja uma estampinha, né, para dizer que gostou da etapa, ou também adicionando a sua ideia num post-it e escrevendo aqui, e está todo mundo vendo ao mesmo tempo. Além da reunião de kickoff, a gente também template onde a equipe pode, né, seguir uma dinâmica de definição de persona, claro, ali com a questão dos dados, mas, né, tendo todas as instruções aqui. Então, podem falar um pouco sobre o que eles sabem das pessoas candidatas. E também tem aí um template para formalização da persona ao final dessa dinâmica. Seguindo outro template aqui, a parte de mapa de empatia, né, uma ferramenta auxiliar aí para entrar um pouco mais a fundo nas personas definidas. E também a questão do blueprint de serviço, né? O blueprint de serviço, esse template de blueprint de serviço, a gente não consegue fazer na totalidade, como vocês viram ali antes na iteração, porque o blueprint de serviço ele é um diagrama de alinhamento do processo da empresa. Então, cada empresa tem um processo seletivo diferente. Então, a Django tem um processo, enfim, a iFood tem outra, a Ambev tem outra. Então, a blueprint de serviço ela vai ser muito construída com base no processo que a empresa tem internamente, né? Mas nesse template aqui, a gente procura orientar como, né, construir a blueprint de serviço e o que a gente acredita ser essencial, né, para que a equipe, né, de gestão de pessoas consiga estar construindo um blueprint de serviços para processo de seleção. Então, ter a ação da pessoa candidata, ter o que a equipe está fazendo, né, e está tendo essa interação aqui direta com a pessoa candidata e o que está acontecendo aqui no backstage. Em suma, é isso. Esse é um modelo que é para ser postado, né, na comunidade do Figma, e onde as pessoas podem duplicar esse arquivo e aí fazer alterações, enfim, brincar com todo esse espaço em branco, como eu falei. Eu acho que é isso. Estou já estourando um pouquinho o tempo aqui, vou voltar para a aba do mestrado. Aqui voltamos. Para falar um pouquinho das discussões e considerações finais que eu tive aí na pesquisa, né? Acho que eu já falei bastante sobre o Stickdorn hoje, mas acho que foi essencial para essa pesquisa aqui contar, né, com a obra dele, fazer a construção a partir dos requisitos facilitou muito, tanto para a gente que estava aqui, né, na parte bem acadêmica, tanto para o time que estava fazendo a operação, os requisitos ficou fácil de eles entenderem, eram 5 requisitos fáceis de entender, fez com que todo o time entendesse o que era esperado do trabalho e pudesse contribuir. A gente teve acho que um resultado bem interessante, assim, utilizando o Stickdorn como base. Além disso, né,
o envolvimento da equipe, a gente estava na época em 3, 4 pessoas, deu uma agilidade para encontrar as informações necessárias, porque estava tudo no mesmo arquivo, tornando sempre muito visual e interativo, então a gente conseguia adicionar comentários ali, ficou de uma maneira bem legal. E eu acho que, enfim, tornou tudo mais visual e interativo, né. Eu acho que facilita muito, principalmente para o trabalho remoto, né, que essa é a configuração que a gente tem hoje. E também, além disso, a questão de tomada de decisão, interação ali na hora, durante a própria execução do processo, né, a facilitação, que o Blueprint trouxe para o nosso dia a dia. A gente conseguia entender o que não estava funcionando no backstage, né, o que não estava, quais as etapas não estavam fluindo de uma maneira muito clara ali na operação do dia a dia, coisas que a pessoa candidata nem vê, né, coisas que acontecem ali no interno mesmo, ver também qual etapa a gente estava gastando mais tempo. Eu acho que foi bem legal mesmo, assim, ter, a ajuda aí, da Blueprint para construir esse mapeamento de experiências para o processo. E aqui eu quis adicionar esse slide ali, em conversa com o Leme, né, com o grupo de estudo aqui do professor Júlio, de fazer algumas considerações, percepções minhas, né, pós-entrega, né, depois que eu entreguei aí para a banca, o documento. Eu acredito que coisas que não estão no texto, mas seriam de valor, criar um plano de operacionalização da rotina, né, considerando aí a gestão do processo. Hã, Acho que essa documentação da rotina para a gente fala isso num caso assim, vamos supor que a Débora saia do time, como que, as pessoas vão conseguir, né, rodar esse processo com base, nessas ferramentas, etcétera. Então essa documentação para a rotina, para manter esse passo a passo do que foi desenvolvido, e além dessa questão de rotina, desse plano, eu acredito que poderia ter também, né, estudar outras maneiras de medir, né, a experiência durante o processo. E eu acho que é isso, gente, é isso que eu tinha para falar. Agradeço a presença de todo mundo aqui. Eh, eu acho que abro para as formalidades, acho que a gente consegue abrir a câmera agora, se ver, enfim, aguardar um pouquinho do que vocês têm para falar para mim. É isso, gente, obrigada. Perfeito, Débora. Parabéns pela apresentação, obrigado pela tua fala. Eu recomendo, talvez, pode de repente parar de compartilhar a tela, e se a gente precisar recorrer Assim. a ela, a gente volta, né, para o pessoal se ver melhor. E daí, seguindo o rito, da defesa, eu passo a palavra diretamente ao professor Leandro Toneto para ele fazer a arguição, né? E, Leandro, fica à vontade, o espaço é contigo, é um prazer estar te tendo aí na primeira banca em parceria, então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlio. Obrigado, Débora. Prazer ver vocês, colegas, Berenice e Gisele. Gente, eu gostei bastante da escolha do tema, certamente é relevante, é diferente, é interessante para a área do design ver esse tipo de pesquisa, né? Então, eu quero comentar contigo, Débora, que eu fiz várias anotações diretamente no PDF. E aqui hoje eu vou escolher algumas para falar, tá? Porque eu acho que muitas delas elas são autoexplicativas, né? Por exemplo, sentir falta de uma explicação sobre um ponto específico do método. Então essas questões são todas pontuadas ali e eu não acho que precisam assim, né, grande elaboração. Então vou me concentrar nas que eu acho que realmente valem assim o nosso encontro, né? Primeiro, assim, que eu queria te dizer, claro que a gente vê o resultado e vê que ele aplicado, né. Então, as questões que eu trago são mais no sentido de pensar o trabalho como dissertação de mestrado do que questionar a validade do que foi feito, só para deixar bem claro, assim, tá. Vou seguir uma linha mais ou menos cronológica, tá. Desde o início, lá na tua, introdução, tá, mim ficou um pouco
em aberto o que tu estava querendo dizer com assertiva, em especial no teu, na tua pergunta de pesquisa, né? Qual a forma assertiva de guiar times, tá? Por que que eu digo isso, assim? Eu acho que assertiva, nesse contexto que tu está falando, para mim soou quase como uma palavra como qualidade. Fica assim, tá, mas o que que é? O que exatamente quer dizer isso, né? Então, tu fala bastante sobre ser centrado na pessoa, mas a tua questão de pesquisa me parece mais voltada para a equipe que vai fazer a seleção, tá? Que é uma questão, na minha leitura, assim, imagina, eu sou um psicólogo há 2 décadas no design, tá? Para mim, a questão, assim, o tempo todo eu tô lendo o trabalho e pensando, cadê o centro nas pessoas, né? E aqui foi um ponto que me chamou a atenção de algo que foi reforçado ao longo do processo e do resultado, tá? Também ali, da tua introdução, me chamou a atenção, né, porque tu fala, assim, em práticas e ferramentas do design no teu objetivo geral e depois nos específicos, mas nesse ponto, assim, pro leitor, estou pensando como contribuição acadêmica, né? É sempre mais interessante entender que design é esse que tu está falando. Porque tu fala sobre design thinking, depois entra uma literatura de design de serviços, e na sequência aparece a DSR, né? Então, eu acho que tem um ponto importante, assim, como trabalho científico, que é quase guiar o leitor exatamente no que articulação toda é essa que tu quer fazer, né? E isso é algo que eu senti no método também, quando tu dividiu em subcapítulos, né? O que eu acho que é uma coisa bacana de se fazer, mas o primeiro subcapítulo é DSR, e depois tu abre outros subcapítulos que para mim pareceriam quase subcapítulos desses, né? Então, tu vai falar sobre o Double Diamond, assim, e para o leitor, assim, até chegar nos teus resultados, ainda tem uma grande interrogação sobre como esses métodos e técnicas estão articulados, tá? Então, como eu fiz a leitura do teu trabalho mais lá pro final, depois de entender mais o processo todo que foi feito, é que tu propôs uma adaptação da DSR, bem adaptação, assim, eu acho que é tão diferente que eu nem sei se chamaria de, eu diria mais foi inspirado, né, na DSR do que propriamente uma adaptação, assim, mas e nisso tu foi pendurando, digamos assim, outros processos, né? Tá. Mas então esse é um ponto, assim, que na minha leitura deveria estar claro na introdução, tá? Talvez não tivesse claro para ti no momento em que tu estava escrevendo esse trabalho, e essas questões elas foram aparecer e foram definidas depois. Mas eu acredito que seria um bom momento, assim, para que tu pudesse voltar e embalar melhor essa articulação desde a introdução, antes lá da tua entrega final, né? Acho que é um ponto bem importante, assim. Então, rápidos comentários, porque eu fui lá para o método e volto, assim, para comentar sobre os objetivos específicos, tá? Porque eu acho que tá tudo super relacionado, assim. Tu tem 3 objetivos específicos. E, para mim, assim, eles poderiam estar escritos de uma forma que prometessem melhor o que eu realmente vou ver no texto na sequência, né? Então, o primeiro deles fala em elencar os requisitos relacionados a processos de seleção na literatura científica, né? Aí nesse ponto, imagina, eu li aqui e pensei, requisitos em termos genéricos, tudo, para todos os tipos de cargos, né? Requisitos técnicos, humanos, conhecimentos, habilidades, né? Então, se for, eu até escrevi assim, porque eu fui escrevendo conforme vi, né? Se for focado, como parece que é, e realmente foi, o objetivo já deveria
na minha leitura, fazer essa promessa mais específica. Porque como ele tá, assim, na minha cabeça, tu tá fazendo uma promessa bem maior que a entrega. E eu entendi que a questão nesse ponto ainda estava mais genérica, mas realmente eu acho que é aquele salvar como necessário, sabe, Débora? De dar um salvar como, voltar e revisitar essas questões, assim. Também fala em estabelecer a relação entre o design e experiência da pessoa candidata. Vamos pensar assim, né? O design aqui para o leitor, ele ainda não sabe. É um, é um design do serviço, tu está falando, sei lá, da pessoa que vai até, poderia ser aplicado a questões mais do espaço, né? Tem mil questões ali, que design exatamente é esse, né? É o design de serviço, é o design thinking, qual é o recorte de design que tu vai fazer. Depois de ler o trabalho todo, eu entendo, tá? Eu não estou questionando assim que tenha sido feito, mas só realmente rever, né? E aí o terceiro, Débora, eu vou te dizer que acho que é até uma questão de estilo de redação, e talvez nem tu nem o teu orientador concordem comigo, tá? Mas fica a sugestão de qualquer forma, assim. Para mim, aplicar o modelo, que é o teu terceiro objetivo específico, é o que tu precisa fazer. Então, é como tu aterriza em termos metodológicos o objetivo, que para mim é avaliar a implementação do modelo, alguma coisa nesse sentido, né? Não diria que é validar, porque não é em um esforço que tu vai validar um modelo, mas é uma avaliação da implementação num estudo piloto, né, digamos assim. Então, também acho que vale a pena dar uma revisitada ali. Tudo escrito, tá? Então, para não ficar andando muito em círculos, eu comentei que eu escolheria os pontos, né, que vou falar, né? Então, acho que, partindo para o método, seria importante estabelecer, então, que é uma organização de método, na minha linguagem, a minha sugestão, inspirada na DSR, e talvez mostrar, tu é boa de gráfico, né? Fazer algum tipo de representação mostrando como essas etapas todas elas são articuladas ali, tá? Eu acho que isso, para mim, seria algo bem importante. E assim, Débora, não sei se para esse trabalho ou para trabalhos futuros, eu te sugiro seguir uma estrutura um pouco mais linear na redação do método, porque método, quanto mais, meio redundante, né, mas quanto mais metódica for a descrição, mais claro fica o caráter científico do trabalho e mais fácil para o leitor acompanhar. Então, a minha sugestão é sempre, claro, desdobrando nas etapas como tu fez, né? Procurar sempre trazer, assim, quais são os participantes dessa etapa, que instrumentos estão envolvidos nessa etapa, quais são os procedimentos de coleta de dados e quais são os procedimentos de análise das informações. Então, tu vai ver que eu apontei com detalhes no texto, tem um ponto ou outro especificamente que, para mim, faltou uma explicação, né? Então, como é que ela vai analisar isso? Depois, lá na frente, eu vejo como analisou, mas ali naquele ponto, em termos de método, ainda não. Então, eu sempre brinco assim, é quase um mantra, né? Participantes, instrumentos, procedimentos de coleta e procedimentos de análise. Eu acho que tu teria, enfim, uma contribuição para esse, se vocês acharem que vale a pena, ou para estudos futuros, né? Para ti daí, nos próximos, né? A tua fundamentação teórica, tirando as minhas observações menores, assim, para mim, a maior contribuição que eu tenho pela área que eu trabalho, tá, seria te dizer que eu senti que o tema experiência poderia ter aparecido de uma forma mais completa, mais explícita, trabalhado ali, né? Experiência no design. Então, eu vi que tu fez um esforço assim de trazer experiência quase como um tema transversal, né?
que apareça nos diferentes momentos da fundamentação, mas acredito que teria sido bem importante, como tu está falando, a experiência da pessoa candidata, ter elaborado um pouco sobre quais são as teorias principais que aparecem ali, né? Porque, claro, design de serviços fala em ser centrado na pessoa o tempo inteiro, mas realmente, assim, contribuições teóricas dos autores que trabalham com experiência, eu acho que foi meio panorâmico, tá? Uma opinião, assim, sobre o trabalho, né? E eu, depois eu volto para os resultados, né? Mas pulando lá para a discussão, para as considerações finais, eu acho que aí teria sido um ponto importante, assim, de estabelecer com mais propriedade, assim, a contribuição do teu trabalho, posicionando que contribuição é essa para pensar a experiência da pessoa candidata, né? Então, que tu trouxe a pessoa candidata para o processo, eu entendi. Mas aí, de novo, eu estou falando como dissertação, como produto acadêmico, né? Que uma reflexão nesse sentido seria interessante trazer. Então, uma outra crítica construtiva, assim, de algo que tu poderia elaborar mais do que foi feito a partir das informações que tu tem, né? Então, isso é um ponto para mim que é o principal, assim, da fundamentação também, que eu traria de volta na parte da discussão ali, na, naquela discussão barra considerações finais, né? Só deixa eu me achar, assim, que eu fui indo e voltando. Eu não quero... Eu não sei, assim, talvez por ser míope eu tive dificuldade com algumas figuras. Eu sugiro, enfim, ver formas de fazer com que elas sejam mais fáceis mais legíveis, né, mais fáceis de digerir, assim, para o leitor, mesmo que elas precisem ser, enfim, botadas de alguma forma ou fragmentadas. Para mim ficou um pouco difícil, assim, a leitura, né? Teve uma delas em particular que eu coloquei que eu não consegui ler mesmo com bastante zoom. Tá? Acho que no desenvolvimento, uma contribuição bem bacana, assim, para o teu trabalho, poderia ser entender um pouco mais a empresa em si. Eu entendi ali no 4.1, quando tu descreveu o objeto de estudo, que tu foi bem direto, assim, né, pro programa. Acho que foi esclarecedor a síntese que tu fez, dá para entender o trabalho que é feito, né, o Academy Program. Mas um pouco mais de informação, assim, sobre a empresa em si é interessante. Até porque uma empresa dessas, eu imagino pela leitura e pela tua apresentação, que seja bastante, até por ter uma pessoa como tu na equipe, né, com o preparo que tu tem para esse tipo de trabalho, é, é um pouco diferente de tentar levar o design para uma organização com uma cultura muito diferente. Então, acho que, assim, essa questão da cultura da organização, né, e a ênfase nas pessoas no processo de seleção poderia aparecer, poderia fazer ver mais, assim, nessa discussão. E eu acho que seria uma contribuição super importante, assim, do teu trabalho, Débora. Acho que seria muito bacana para quem vai ler a tua dissertação no futuro, porque dá uma impressão que é fácil fazer. A forma que tu apresentou é um mérito teu, isso, né? A tua apresentação parece, isso aí é barbada, nossa, nem é tão complicado. E certamente isso tem a ver com o tipo de organização, né? Só de imaginar aquelas equipes se reunindo para discutir personas, gente, vai tentar fazer isso num hospital na área de oncologia, como eu fiz algo semelhante nos últimos tempos, né? É dificílimo que as equipes sintonizem no que tu tá pedindo, né? Então, essa questão de cultura, que até tu trouxe como um pensamento mais adiante, assim, veio um conceito, seria bem bacana ali no 4.1, caracterizar um pouquinho isso e retomar lá nas tuas conclusões.
chamando atenção assim para quantos desdobramentos a tua pesquisa pode ter nesse sentido, né? Quer dizer, quantas outras dissertações poderiam ser feitas em cima disso, e não é simplesmente uma aplicação do que tu fez, né? Não é só replicar. É um trabalho, é bem mais embaixo, né, o trabalho. Vamos ver o que eu... Como eu falei, tem várias questões menores, assim, que eu sinto que a minha maior crítica, tá? Porque várias delas são contribuições, assim, coisas seriam interessantes tu fazer, pensar e trazer para o trabalho. Mas para mim, assim, como trabalho científico, a maior crítica que eu teria para o teu método, tá, é que ele me pareceu pouco sistemático. Então, é difícil entender o teu trabalho do ponto de vista de pesquisa científica acadêmica como um trabalho que pudesse ser replicável. Porque em alguns momentos tu mesma coloca, né, que esse método, de onde saiu isso? É um processo informal, não lembro a palavra, orgânico, fluido, né, no contato com a equipe, algumas questões vão vindo. Então, assim, por exemplo, quem pega o teu trabalho e pensa, vou fazer isso igual, né, certamente vai ter alguma dificuldade em chegar em processos como a identificação do problema, né. Quando tu diz assim, eu pensa uma pessoa inexperiente, pega e imagina assim, até o que eu faço? Eu entrevisto as pessoas, eu faço discussões em grupos com elas, de como é que eu consigo acessar uh, as, essas questões nesse nível de profundidade ou mais, né? Então, o que eu entendi e me passou a ideia é que é algo que tu estava fazendo, né, no trabalho, foi meio a dissertação feita enquanto o processo estava rolando e que tu fez a documentação desse processo, tá? Mas mesmo que seja informal, tá? Eu sempre acho bem importante identificar, por isso eu falei, né? Participantes, instrumentos, procedimentos de coleta e procedimentos de análise. Mesmo que seja, né, contatos em reuniões de equipe com outras pautas, ou em que momentos tu encaixa essas discussões, né, para conseguir chegar nos resultados. Então, acho que nesse sentido, trazer o caráter um pouco mais sistemático, mesmo que seja relato do que aconteceu, já é bastante inspirador, assim, para trabalhos futuros. E já dá uma... já reforça, assim, o caráter científico do processo. Tá? Tô quase lá, tá vendo? A minha última questão, como eu falei, eu tenho várias outras, mas colocadas ali para que depois tu possa ver. Tem umas partes que eu escrevi bastante, assim, comentando contigo, né? Para mim, assim, como pesquisador da área de experiência, eu acho que uma questão que fica para reflexão, que essa eu sugiro retomar nas tuas considerações finais, tá? É o quanto esses processos eles são centrados na pessoa candidata e quanto eles são focados em fazer templates que facilitem o trabalho de quem está fazendo os processos de seleção, né? Porque o que as teorias contemporâneas assim sobre experiência têm trazido cada vez mais, né? Quando a gente fala assim ser voltado para a pessoa, é que a gente considere as necessidades daqueles indivíduos que aparecem ali. Personas são legais, mas elas já são um exercício de redução, né? Um exercício de redução bem grande, assim. Então, a minha dúvida, eu acho que poderia ser retomado e talvez deixar como sugestão, né, como uma contribuição para estudos futuros, seria o quanto a gente consegue num processo desses abrir um espaço que seja mais personalizado para a pessoa candidata e não tanto assim para classes de pessoas candidatas, né? Acho que é uma discussão importante que, em especial, o pessoal de produto
já vem fazendo há algum tempo, né? Que é, às vezes, o choque desse nosso discurso entre ser centrado nas pessoas e soluções de massa. Né? Porque a gente fala que é centrado nas pessoas, mas a maior parte do que a gente faz, honestamente, não é. Né? Mas é isso. Demais considerações estão no documento. Muito obrigado. Eu falei bastante, fui direto em muitas críticas que, na minha leitura, como eu falei, eu acho que são críticas construtivas, né? Mais no sentido de pensar em qualificação do trabalho do que propriamente críticas, assim, destrutivas. Espero que tu tenha ouvido dessa forma, então muito obrigado pelo convite, pela confiança de vocês aí. Joia, Leandro, a gente que agradece, obrigadão pelas tuas considerações. Eu tomei nota de vários pontos aqui, também está gravado o teu feedback, e certamente no final eu vou puxar um pouco para comentar em aspectos gerais dos 3 feedbacks, e aí, mas desde já eu te agradeço a participação, também devolvo a palavra à Débora, se ela quiser fazer algum comentário já, ou se quiser deixar para a reunião final, fica à vontade, Débora. Não, acho que a gente deixa para o final, para ficar mais enxuto. Perfeito, perfeito. Então, se vocês me permitirem, eu vou passar a palavra à professora Berenice. Faço os mesmos agradecimentos. Obrigado, Berenice, pela presença, pelo trabalho, e fica à vontade aí para fazer suas considerações. Certo, boa tarde a todos. Obrigada, Júlio, a Débora, pelo convite. É um prazer estar participando dessa banca, né, professor Leandro, professor Gisele. Dizer que, assim, foi uma satisfação ler o teu trabalho, Débora, gostei muito da apresentação também, no sentido, assim, de observar que ser proativa dentro desse contexto design, né, eu vejo, assim, em muitos momentos a gente discutindo o papel da universidade, o mercado, e buscar fazer essa correlação, estar num contexto de mercado e trazer essa discussão para o âmbito da academia e procurar integrar essas experiências, né? Então, te parabenizo e provavelmente em função mesmo desse cruzamento, né? Durante o mestrado, também atuando profissionalmente, e acho que a gente tem que observar muito, muito mais isso e tentar fazer essas costuras, né? Então, te parabenizo e o professor Júlio também, né? Então, a relevância, eu estava pensando muito nessa dinâmica, nesse impacto a partir de 2020 mesmo, e os nossos, os nossos alunos, os nossos graduandos aqui enlouquecidamente entrando no mercado, buscando as vagas e nessas insatisfações, né, no modo, e bem como você comentou ali do LinkedIn, e, ao mesmo tempo, como é que eles são recebidos, quer dizer, tem muito para fazer nessa área, né, pensar assim, como é que é esse onboard, como é que as pessoas estão entrando nos times, os times que já estão consolidados, muito interessante as colocações, né, do professor Leandro, nesse sentido da cultura, e tem uma diversidade, né, desde empresas imensas, né, que já tem uma cultura super consolidada, muitas vezes muito tradicional também, e times muito pequenos, né, que às vezes tem um designer com 2, 3 desenvolvedores, né, então é uma realidade diversa, de modo que você toca num assunto, assim, super relevante, e eu tenho expectativa, enfim, que você avance nesse processo, né. Mas, assim, muito bacana ver também a fala do professor Leandro, e eu percebi, assim, pontos em comum no âmbito geral do trabalho, nesse sentido até, por exemplo, eu vejo que ele está com um recorte claro, né, também fiquei em dúvida ali sobre a palavra assertividade ali no objetivo, né, parece que você quer um alvo que muitas vezes ali vai ser difícil de conseguir, e por outro lado sentir falta dessa avaliação no final, então, no fundo passa por isso, assim, quer dizer, o que você está buscando ali com os objetivos, mas chega no final você não traz uma discussão que possa sustentar o atingimento ou não desses objetivos iniciais, e aí eu concordo que faltou ali um respaldo mais da literatura, da revisão de literatura, para poder se retomar essa discussão e trazer ali as conclusões, né. Então, isso seria um ponto importante de buscar agora com mais calma, dentro, né, dos teus prazos, deixar bem claro o que é discussão, e essa discussão em função da aplicação que você fez, né, então também fiquei em dúvida sobre os objetivos específicos que estão ali a partir da página 19, né, eu até anotei aqui, seria avaliar, o professor também comentou isso, ou até analisar, ou aquela avaliação de consistência, né, a Freire, o Júlio, né, também tem aquelas referências da professora ali da GC, porque na verdade é isso, você aplicou
e é tua competência como pesquisadora trazer esse olhar, né, analisando esses resultados ou avaliando ali a aplicação, né? Então, você que mais entende desse processo ali da pesquisa, agora, amparado no quê, né? Então, de fato, também fico em dúvida, aí é uma questão da design science, por exemplo, os requisitos, você chama de requisitos do modelo, né? Eu concordo também que o termo requisitos, ele remete assim ao caráter mais técnico, talvez premissas, pressupostos, porque aí você pode resgatar esses pressupostos lá na discussão e, e, e trazer uma discussão no âmbito teórico, né? E não necessariamente em relação a esse entregável que está no Figma, por exemplo, né? Então eu fiquei pensando em quantos níveis de artefato, ou quais as tuas entregas. Talvez abrir para isso, porque você fez uma pesquisa rica, acredito que o final ali, o fechamento, ele ficou meio corrido. Você tem um entregável que é esse artefato que foi desenvolvido no contexto da design science, mas a partir da aplicação desse artefato, você tem que entregar essas premissas, que esse sim sustenta o modelo, né? Porque o modelo não é necessariamente os templates que vão estar ali no Figma e que as pessoas podem ou não acessar, né? Então, eu vejo que a tua contribuição maior estaria em ancorar essas premissas, organizar, e talvez até como uma representação mesmo, talvez uma outra representação desse modelo, independente do que está posto ali no Figma, né? Tentando abstrair, tentando trazer aquilo que você chamou ali de requisitos, né? Mas assim, não os mesmos, porque depois da aplicação você aprendeu, bem bacana isso que você fala, né? Você botou a rodar ali, você fez toda uma rodada de seleção, depois teve a segunda, o que isso trouxe para refinamento dessas premissas ou desses requisitos ali que você chama, para deixar esse modelo mais claro, né? E aí me parece que entra toda a visão da design science, da design propositions, e que outra empresa que queira também avançar nessa área, em vez de pegar os teus templates, pode buscar essa referência, esse modelo mais conceitual, digamos, e utilizar e avançar, né? E também, quando eu li o teu objetivo, quando assim, um modelo de práticas, né? Eu achei interessante, porque eu disse, não, aquela evita toda aquela discussão do que é um modelo, etc., mas faz falta, não adianta, né? Chegando ao final do trabalho, a gente não tem muita clareza assim do que você está entendendo por modelo e quais níveis, e o que você vai entregar realmente como modelo, né? Então, faria falta caracterizar o que é um modelo realmente dentro do ponto de vista aqui da pesquisa, do trabalho que você fez, mas eu gostei dessa expressão modelo de práticas, né? Então, será que isso seria um anexo, seria um documento paralelo que desse apoio para o entendimento desse modelo? Quais as práticas e ferramentas que apoiam esse modelo principal, enfim? É uma maneira também de resolver melhor aquele fechamento e valorizar, então não é só resolver, porque acredito que você teve aí um esforço grande, tem esse viés muito positivo da aplicação, o que não é simples, né? Dificilmente a gente consegue esses contextos, os alunos na pós-graduação. Por outro lado, assim, você acabou sinteticamente ali a discussão e tem o QR Code, tipo, acessa aqui e vê o modelo, né? Então, você deixou para a gente ir lá e olhar o material e faltou você pegar na mão do leitor e justamente mostrar o que foi feito, né? Como utilizar, deixar isso mais demarcado como um produto mesmo, né? Desse processo de dissertação, acompanhando talvez esse esquema teórico, esse modelo teórico, essas premissas que poderiam ser um modelo, né? Então, assim, bacana de você colocar, eu achei muito legal que você usou o método todo para fazer a revisão, né? E aqui na apresentação também fica claro ali esses enfrentamentos, a revisão sistemática é bacana porque a gente vê que nem sempre a revisão sistemática vai ajudar, né? Numas temáticas que são muito atuais e fazem esses cruzamentos novos, né? Mas aí, quando você traz lá o quadro com os requisitos, eu fico me perguntando como você chegou ali. Então, você tem ali um referencial, né? E faltou deixar mais claro que tipo de processo você fez ali para integrar esses pré-requisitos. Você fez uma análise de conteúdo, você sistematizou com quadros, como que foi feito ali o processo para chegar nos requisitos. Já comentei dos requisitos. Certo, e depois mais para frente, também não ficou tão claro assim, quando você fala do objeto de estudo, eu fiquei em dúvida se já era o estudo de caso. Então, eu também concordo assim, que seria importante deixar o processo todo metodológico definido para a gente entender em que momento ali a leitura, e talvez você colocar novos títulos nos tópicos e capítulos, né? Porque, na verdade, já poderia ser, porque você está explicando como que é o processo da Django, né? Então,
de seleção da Django. Outra questão aí dentro do estudo de caso, quando estiveres falando da Django, por exemplo, o próprio software de apoio, o Workable, eu não conheço, né? Seria interessante você colocar ali algum tipo de rodapé ou pelo menos assim, explicar um pouco que funcionalidades, que recursos que ele tem para apoiar ali também o processo seletivo. E aqui, então, já quase chegando na fase final da dissertação, essa questão mesmo das discussões, né, de você procurar fazer essa separação, e acredito que quando você inclui um objetivo nesse sentido da avaliação, de uma avaliação de consistência, uma avaliação de consistência interna, você pode trazer vários elementos ali para deixar mais clara essa avaliação, e estabelecer também, assim, definir melhor esses entregáveis, né, esses níveis de entregáveis que a pesquisa tem. Isso é bacana, né? Quais as contribuições, e também estabelecer aqui parâmetros, né, em que nível essas contribuições acontecem, né, para que tipo de perfil, quem utilizaria essa estrutura, esse modelo, ou essas premissas, né, e propriamente o template, porque justamente quem vai acessar o Figma, né, pessoas que já têm esse background. Deixa eu pensar aqui, ver mais alguns. E tentar, acredito que também fazer uma crítica ali nas considerações finais sobre o método, né? Em que medida a Design Science, ela também oportunizou e facilitou o teu processo, incorporando aí essas práticas de design, mas onde que ela talvez tenha também criado algum grau de complexidade, ou até confundindo um pouco o teu próprio processo projetual, né? Porque esse é o risco da Design Science. A gente tem estudado, né, ali no laboratório, e é difícil, porque o artefato ele é criado num contexto da pesquisa, mas a gente tem que voltar o artefato de design, no caso, né, para a pesquisa científica, né? Então ele é um motivo para a gente avaliar essas questões que estão ancorando a pesquisa científica. Isso é difícil, né, de articular dentro do próprio texto e também na construção. Mas, com certeza, quem tem uma formação em design, portanto, tem muito mais repertório, né? Então, eu já vi algumas pessoas que não são da área de design utilizar design science e, enfim, não ter um resultado, né, bem sucedido ou tão claro como o teu aí dentro da própria construção do artefato. Essas questões, assim, que eu tinha que colocar são essas. Eu também fiz algumas observações, assim, em relação ao texto, alguma pontuação, mas eu acredito, assim, que tu tem uma contribuição bem importante aqui para a nossa área, né? Lembrando até alguns alunos comentando também as várias possibilidades de carreira hoje, principalmente dentro desse universo, né, da tecnologia, e como o design está se articulando e se estruturando em função dessas possibilidades. Então, é um material que vai servir, que é pioneiro, que vai servir de consulta, né? Então, que vale a pena, assim, dar uma olhadinha agora, conversando com o Júlio, nesse fechamento, principalmente, né, para valorizar melhor ali as tuas entregas. Mas agradecer o convite, obrigada, né? Prazer participar aqui da banca. A gente que agradece, professora Berenice. Também, da mesma forma que o Leandro, tomei nota aqui, vou comentar no final alguma percepção que tive aqui sobre o feedback de vocês. E, seguindo a esteira aqui, vou passar diretamente a palavra para a professora Gisele Merino, agradecer também a presença dela hoje aqui e também a leitura do documento, e deixar ela à vontade aí para fazer considerações que tantos vão nos ajudar. Legal. Obrigada, Júlio. Obrigada, Débora, pelo carinho do convite. Prazer estar com a Berenice, com o professor Leandro, e cumprimentar os demais colegas aqui na sala. Bom, então, né, ficando por último aí, acho que a leitura, né, eu acho que essa percepção, né, desse teu resultado de dissertação, acho que a gente está bem sintonizado, assim, os colegas, né? Primeiramente, realmente pela atuação do design, a gente viu 1000 possibilidades e vê muitas possibilidades de trabalho, né? Eu tento sempre voltar para a essência do design, a gente acaba indo para as nomenclaturas por uma necessidade de especialização, mas design é resolver problemas, né? E um problema está aí nessa etapa de seleção, ponto, né? Então vamos resolver esse problema, e a sacada é você juntar técnicas, ferramentas, abordagens e tudo isso e tentar organizar um trabalho, né?
Então, assim, Débora, eu parabenizo você pela seriedade, como você trata o tema, né? A gente já teve a oportunidade de estar junto em alguns momentos, e por essa condução também do professor Júlio, né? Então, foi muito boa a sua apresentação, viu? E eu vou tentar pegar alguns itens que para mim saltaram os olhos, né? Também o que já foi colocado pelos colegas, já foi colocado, né? Então, alguma coisa a mais aqui que eu vou pontuar para essa versão final, que você vai ter o tempo de alinhar, né? A gente sabe que vai chegando aí, a gente sentiu, pelo menos nesse último capítulo, que faltou fôlego, né, Berenice? Vamos, bora, tem que defender esse trabalho, né? Então, agora é hora de, né, ainda tem aquele tempinho para deixar ele super aí redondinho para que os outros colegas, né, e possa ser realmente uma referência, né? Então, para mim, Débora, ficou assim, né, trabalhando muito na área da gestão, que a gente tem essa visão do todo, eu fiquei assim, tá, um processo seletivo para quê? Para onde? Em que momento? Em que setor? Processo seletivo, tem processo seletivo de toda ordem, né? Então eu entendi com a minha leitura que você estava super imersa no contexto, estava claro, mas para gente que pega o trabalho para ler, fica desde o início, processo seletivo para onde? Eu falei, será que é um trabalho para dentro da universidade? Pensei no Júlio, que o Júlio está sempre nessas comissões de seleção, que não é nada fácil, né? Falei, poxa, que legal. Né? Não é. Né? E aí comecei a entrar no trabalho. Então, assim, eu acho que precisa ficar muito claro, desde o teu título, do teu objetivo geral e da tua entrega, o processo seletivo para onde, em que setor, em qual, tá? Então, assim, é um processo seletivo para empresa? Sim, mas você falou ali do setor de tecnologia, então ainda tem setor de tecnologia e ainda talvez seja dentro do programa. Eu não estou. Depois eu quero que você me situe exatamente essa etapa de seleção, onde ela ocorre nesse universo todo. Então, falando disso, eu senti falta de uma imagem, né? E aí você aproveita bastante o Júlio, né? Que ele tem esse poder da visualização, de trazer uma imagem que eu acho que vai auxiliar bastante o leitor a entender o cenário e aonde que está isso, essa etapa de seleção. Porque eu fiquei perdida no início da leitura mesmo, tá? Ok, processo seletivo de empresas, de uma forma geral, onde está isso? Ah, está lá no RH? Onde está? Né? E comecei a buscar. Mas tem outros profissionais aí, claro, fui entendendo um pouco mais do teu tema de pesquisa. Então, acho que isso precisa ficar claro. Processo seletivo, onde, para quem, né? Esse modelo vai atender a quem, em que setor. Então, alinhamento entre objetivo e título tem que estar, porque, né, a gente não vai conseguir abraçar o mundo, a gente sabe que tem, né, diversas questões e oportunidades aí para trabalhar, né? Então, acho que esse recorte vai dar mais até, vai evidenciar mais o valor do resultado que você trouxe aqui, né? Então, acho que essa é uma das questões que acho que vai trazendo mais para um viés realmente científico, tá? Que precisa ter esse ajuste aí, né? Algumas questões de padronização de termos, né? Então, você trabalha muito com estudo, depois vem a pesquisa. Então, é uma pesquisa, né? É dissertação, é pesquisa, né? Não é uma consultoria, é um trabalho que você fez, que tem toda uma estrutura, uma pesquisa profunda, né? Então, vamos tentar deixar isso, né? Bem evidente. Então, esse design como resolvedor de problemas, específico, né? Uma oportunidade, uma motivação pessoal sua, entendi, né? E principalmente ali numa etapa que você deixa isso evidente ali no teu documento, que é a etapa de seleção. Beleza, já comecei a me situar, tá? Então, isso precisa ficar evidente. A minha sugestão de você omitir a empresa, tá? Aqui, a não ser que você traga uma declaração da empresa, que eu não encontrei no apêndice, nem nada, né? Da mesma questão da entrevista com a Suzy, ou você omite, o que é mais comum, né? Eu já tive alunos que a gente trabalhou com grandes empresas de tubos e conexões aí do Brasil, que é bem conhecida, mas a gente deixou, né, a empresa XY, né? A autorização lá no apêndice, então acho que isso tem que ter, tá? Porque fragiliza você, né? Se futuramente a empresa empombar que você fez por conta, não tem nada que comprove que você teve autorização para fazer. Então, independente, coloque uma declaração lá no apêndice, né? Com relação àquela entrevista, se você
preferir deixar ali na íntegra, né, o nome dessa profissional, dessa especialista, também uma autorização dela, né? Pode ser um TSLE, né, um termo de consentimento livre esclarecido, sem problemas nenhum. Mas isso tem que ter, faz parte, tá? Bem importante. De igual forma, você traz ali um trecho dela na justificativa, né, de uma fala dessa entrevista, né, que você fez semi-estruturada, e que ali seria uma transcrição, né? Você traz como um recuo, como se fosse uma citação, mas na verdade é uma transcrição. Então, essas questões de normas da BNT, ela se apresenta a transcrição de uma outra forma, em itálico, ao longo do corpo do texto, tá? Então, depois dá uma conferidinha nisso, tá, Débora? De igual forma, algum cuidado com relação ao termo. O que me chamou a atenção realmente foi ao questionamento de ser assertivo, como o professor Leandro já colocou aqui, né? Então, acho que a gente precisa talvez amenizar, porque é impalpável, né? Eu posso pensar em alguma coisa que realmente não fale, que seja maravilhoso, mas eu tenho as pessoas nesse processo, então se eu já não fizer aquilo correto, já não vai ser assertivo, né? Não tem como mensurar, não tem como, né, tangibilizar. Então, né, que possa auxiliar esse processo, que a gente possa ter todos esses cuidados, né? Então, acho que é só uma questão de termo, tá? E aí, chegando no modelo, propriamente dito, né? Esse estudo de caso, voltando um pouquinho, o estudo de caso aí da empresa realmente precisa descrever bem ela, né? Dizer de onde ela está, o ramo, como acontece, e talvez até aí trazer esse fluxo e situar a etapa de seleção, né? E é ali que você vai trabalhar somente. Aí, né, tem um tópicozinho que você deixou isso claro, acho que foi o item 4.1 ali, acho que ali cabe melhor falar dessa empresa, né, dessa contextualização, porque foi bem, esse modelo resultou com base bem numa vivência ali, né? Não dá para a gente, nesse momento, generalizar. Tem toda a oportunidade de trabalhar para doutorado, se for a tua ideia, né, de seguir adiante, aí será, se for realmente nesse setor de tecnologia, fazer, né, replicar, fazer várias coletas, aprimorar, para se tornar talvez uma ferramenta, digamos assim, mais híbrida, né, que permite essa flexibilização, né, então eu vejo isso como um potencial maravilhoso, né. E com relação ao modelo, você tem que trazer na íntegra esse modelo dentro do trabalho. Não dá para ser apêndice, tá? Não dá. Então, tem que trazer ele, apresentando ele. Se você chamou o capítulo de apresentação, então tem que dizer, olha, esse modelo, né? Você ali traz aquela primeira figura já dos componentes. Não, volta um pouquinho, né? Então, o modelo, o que ele é, para que ele serve, né? Quem vai se utilizar desse modelo, né? Qual é o potencial? E aí sim, faz parte desse modelo, aí você começa a desmembrar, né? Você traz uma visão dele, das partes, que está ótima, você já trouxe ali, né? E aí você explica cada parte dela, né? Então, esse é o resultado, né? Essa aplicação eu vi com bons olhos no sentido de você ter essa percepção, né? Foi uma aplicação preliminar, né? E agora carece de fazer muitas outras, mas para a dissertação está de bom tamanho, está excelente o que você fez, né? Você está entregando o que você se propôs a fazer. Só que o modelo tem que estar na íntegra, tá, Débora? Não dá para ser em fragmentos, não. Você vai ter que apresentar na íntegra, tá? É uma entrega, né? Então, assim, seria isso, né? Algumas questões ali das referências, de você também colocar nas normas da BNT e tal, esses finalzinho ali. Aquele capítulo final, né? Talvez trazer como um capítulo de conclusão, não considerações finais, né? Leva essa discussão para cima, junta com o outro, não precisa, se você não vai, né? A gente abre um capítulo de discussão quando ele realmente tem muitas coisas para vir falando. Agora, se você já vier, né, discutindo isso, eu deixaria a discussão para cima e traria só o capítulo último ali como conclusão, né? E aí essa conclusão com relação à tua problemática, né, ao teu objetivo, como que foi os métodos, como a professora Berenice falou também, né? E aí está contemplado, tá? Então, meus comentários seriam esses, de forma geral, né? Parabenizando mesmo pela entrega, e a gente sempre chega nesse final tentando trazer para o aluno assim, uma energia boa para que ele olhe para tudo isso com tranquilidade, né? E faça esses alinhamentos, porque a gente está imerso na pesquisa, né, Débora?
É bem normal algumas coisas passarem batidas, porque a gente está ali vivendo aquilo, né? Então a banca tem bem esse cuidado de fazer essa leitura, né? Trazer a nossa percepção, claro que é sempre balizada aí pelo teu orientador, né? Mas com bons olhos para que seja sempre referência. Isso é que a gente quer, né? A gente trabalha para isso, para que vocês sejam nossos, né? São os nossos pupilos, então tem que sair então um bom trabalho. Parabenizo também a sua família por todo o apoio, né? Sempre. É sempre muito bom ter essa energia de casa, né? E obrigada, viu, Júlio, pela oportunidade mais uma vez. Eu é que agradeço, professora Gisele, e a todos vocês. Eu vou, Débora, se tu me permite aqui, eu vou puxar a palavra para fazer alguns comentários sobre o que foi colocado pela banca e depois devolvo a palavra a ti. E antes que eu já me esqueça, eu vou colar aqui no chat para todos nós professores aqui o link de onde a gente vai se reunir para avaliação do trabalho da Débora. Tá? Nesse link vão só os professores da banca. Eu já colei aí, mas vou fazer algumas observações e depois passar a palavra a Débora. Tá? Bom, eu acho que dá para a gente ver algumas especificidades no feedback de todos vocês e também alguns padrões de percepção. Eu acho que os padrões de percepção, normalmente, a gente adere a todos, não há muito o que contestar, ou seja, se uma banca formada por 3 doutores com larga experiência na pesquisa está nos apontando algumas carências, a gente tem que olhar com carinho para elas e resolvê-las antes do depósito do documento final. E as especificidades, a gente vai discutir caso a caso para ver o que de fato realmente encaixa no trabalho, o que de fato ainda faz sentido, ou a essa altura do campeonato talvez caiba ou não caiba mais. Mas eu diria assim, assumindo aqui publicamente com vocês, alguns pontos eu ainda não sei exatamente como resolver, eu acho que esse é um dever de casa meu e da Débora, mas que a gente sabe que vai trabalhar para trazer. Então, a questão de apresentação completa do modelo, que apareceu agora na fala da professora Gisele, eu acho que faz todo sentido, deixar mais claro o entregável, né? Então, talvez juntar as partes desses modelos que estão sendo entregues em diferentes momentos, condensar num capítulo e aproveitar o momento para expor ele de uma forma mais lógica, que é uma forma, algo que a gente apareceu também um pouquinho na fala da professora Berenice e do Leandro também, né? A questão da visualização, principalmente do processo metodológico, né? Então, assim, fazendo uma meia-culpa aí com a Débora, normalmente esse é o papel que eu desempenho nas bancas, eu também faço essa sugestão, e às vezes é isso mesmo, a gente, na hora da condução, acaba tropeçando em coisas que a gente sempre apontou e pode deixar que a gente já consegue vislumbrar o caminho para resolver isso sem muita dificuldade. Da mesma forma, aplicar o 5W2H, né, o declarar os procedimentos de coleta e de análise de integrantes, como colocou o Leandro, ali, com certeza é algo que a gente vai fazer. Tá? Agora, falando de forma específica das observações de vocês, a questão, dentro da pergunta de pesquisa, eu acho que o termo assertivo é uma coisa que a gente vai ter que discutir de fato e pensar algo que represente melhor qual é o nosso problema de pesquisa, olhando também para o que o nosso objetivo e o que o nosso resultado de fato conseguiu entregar. A questão projetual mesmo, de como destacar melhor a pessoa candidata, talvez é uma coisa mais de deixar mais evidente, né, Débora, porque eu lembro das nossas orientações, era uma coisa que estava sempre viva, e talvez no expor no texto a gente consiga deixar ainda mais vivo, né? O Leandro também comentou sobre guiar o leitor dentro da DSR, dentro do talvez eu pensei aqui num infográfico onde a gente pudesse fatiar esse processo e à medida em que a gente vai entregando, a gente vai aumentando o processo até que a gente consiga declarar ele todo lá na fase final, ou ascendendo, enfim, fazendo alguma solução de design aqui para que consiga ficar
bem fácil para o leitor acompanhar, já vejo uma solução para isso, tranquilo. Questão de caracterizar a cultura é um desafio que eu acho que a gente vai ter que discutir aqui internamente, né, Débora? É uma questão que tu aponta, mas até que ponto a gente trata disso, consegue carregar nas nossas considerações, sem nos comprometer de falar de cultura, porque não estava tão forte, apareceu nos resultados e não tanto na premissa, né? Então a gente vai ver como lidar com isso, mas é um achado importante e precisa ao menos aparecer de forma mais enfática no final do trabalho. Questão da replicação, que o Leandro colocou, eu acho que é sempre um desafio em estudo de caso, né? E a gente pensar na generalização, mas é um desafio que eu acredito que a Design Science Research ajuda a trabalhar, né? E eu acho que ele foi muito feliz na fala dele, a gente encontrou esse processo abrindo aqui para vocês na metade do caminho da dissertação da Débora, então depois a gente viu, bom, tinha muita coisa aqui no trabalho do jeito que ela já vinha percorrendo, que já estava alinhado, então a gente assumiu esse rótulo e tentou dali, da metade para frente, se apropriar dele. Então é natural que no meio do caminho ainda tenham algumas caixas pretas, umas com certeza vai dar para a gente abrir, outras talvez é que a gente precise assumir que naquela fase do projeto aquilo ainda não estava claro e a gente não tem o relato para poder colocar como uma limitação mesmo, né? Agora, entrando na fala da Berenice, e tentando tirar o que já coloquei aqui sobre os aspectos gerais do Leandro, eu acho que trazer a questão do feedback da aplicação é um ponto importante, né, Débora? A gente precisa deixar mais evidente, né? E a forma como tu já fez ali, relacionando com as heurísticas contingenciais, talvez seja o caminho de a gente fazer o caminho reverso. Bom, já temos as heurísticas, elas vieram através dos feedbacks, então o que está faltando antes para que esse feedback ficasse conectado com a tua experimentação? Eu acho que está ali o caminho, né? Uma definição de modelo, eu acho que ela é importante, né? Como a Berenice colocou, a Gisele colocou agora também, acho que vai só somar no teu trabalho. Como alcançou os requisitos, eu acho que é legal. Questão de detalhe, mas que é importante, do software, do Workable que tu usaste, né? Também acabou passando batido aqui na nossa revisão. E aí, por fim, na questão da Gisele, de novo aparece aqui visualização, de alguma forma a gente aplicar o 5W2H, né? Então, where, what, e how, e todos os Ws e Hs que aparecem aí para a gente conseguir, de alguma forma, rotular o que aconteceu e declarar de forma mais explícita, né? Também aqui me veio a ideia ou de fazer um infográfico ou mesmo um quadro onde se apresente esse 5W2H, porque ele consegue destacar do texto. E aí fica evidente, mais evidente no teu texto, eu acho que isso vai ficar legal. Quanto a omitir ou declarar a empresa e a entrevistada, eu acho uma boa prática, né? Um cuidado que a gente pode e deve ter, afinal de contas ele vai ser depositado em um repositório público, então acho que esse tipo de cuidado é importante, tá? Dito isso, Débora, eu acho que a gente se reúne em separado, dá uma revisada em todos esses aspectos, e aí a gente tenta trazer para o documento tudo isso. Então, queria, depois dessa recapitulação, assim, dizer que eu me comprometo aqui com a Débora em sentar e recosturar nesse trabalho o que for possível aqui, e passar a palavra para ela para fazer as observações dela sobre os feedbacks e sobre o trabalho. Está contigo a palavra, Débora. Então tá, muito obrigada pelas considerações. Gostei bastante do que foi falado. Acho que, como o professor Júlio já falou, tem alguns padrões que, obviamente, a gente vai olhar até com mais cuidado, né? Mas eu acho que teve outras falas que eu fiquei pensando e digerindo um pouco enquanto vocês estavam falando aqui também. Achei muito legal aquela questão, acho que foi a professora Berenice que falou sobre as premissas, né, em vez dos requisitos, falar sobre premissa e também trazer uma questão mais visual. Acho que essa questão visual que vocês trouxeram
facilita o meu trabalho também. É uma maneira que, né, nós designers, a gente consegue talvez até comunicar melhor para o leitor do que um texto redigido, né? Acho que as imagens elas sempre vão auxiliar. Acho que algumas imagens não estavam tão nítidas por conta justamente de a gente omitir algumas coisas por conta da jungle, né? Então, aquela questão do foco, acho que tinha algumas coisas que realmente a gente borrou, né? Usou um blur ali para, de fato, a gente omitir algumas informações, mas acho que essa contribuição que a professora Gisele falou de omitir o nome da empresa, né? Acho que pode ser um recurso interessante a ser utilizado. Eu acho que outra coisa comentada foi sobre a personalização ali do processo seletivo e a questão de a gente estar utilizando o template e até quando a gente realmente coloca a pessoa no centro do processo, né? Eu acho que isso casa muito com o que a professora Gisele falou de especificar que é um processo seletivo dentro de uma empresa de tecnologia, né? E eu acho que isso vai fazer muito sentido ser pontuado, porque é muito difícil a gente conseguir um processo 100% personalizado na área de tecnologia por conta do volume de aplicações. Então, é sempre aquela balança. Se eu tenho 300 candidatos, quantas pessoas no time eu tenho que ter para fazer uma personalização e também ter o tempo de resposta que o candidato está esperando, porque ele está ansioso, então ele quer tudo para ontem, e o time também ter o tempo hábil para provavelmente corrigir um teste que é necessário no processo seletivo. Então, são bastante variáveis para a gente trabalhar na personalização. E quando a gente fala de trabalhar um processo centrado na pessoa candidata, a gente, claro, tem algumas limitações de personalização, mas a ideia aqui é utilizar a persona nessa generalização para se aproximar de algo, né? Por isso que eu sempre, algo que o professor Júlio sempre fala muito é se basear nos dados. Então, as nossas personas, elas se tornam, assim, bem orgânicas, então a gente está sempre revisitando, nossa, olha, realmente, hoje eu acabei de entrevistar uma Sara, a gente conversa assim no dia a dia, nossa, hoje esse aqui é o Richard, muito do nosso dia a dia de entender as personas e tá iterando essas personas também. Acho que eu não comentei pela ansiedade, pelo momento, que a gente desdobrou esse processo para o processo seletivo de full time, né, de CLT. Então, a gente já fez também tudo isso que foi feito, o Programa Academy, para o processo seletivo de CLT. Então, a gente tem as personas que são voltadas, né, para pessoas que vão trabalhar ali 40 horas, principalmente o público, né, de desenvolvimento, de pessoas desenvolvedoras. Tem a questão também que o processo muda completamente, né? Então, a blueprint é o mesmo modelo, a mesma estética, as mesmas raias, mas muda todo o processo, porque são outras etapas, outras pessoas envolvidas, mas é algo que, assim, a gente faz internamente na Jungle como um processo padrão já, né? Por isso que eu até adicionei no final lá aquelas considerações de e se a Débora sair, ou se todo mundo do time sair, como que as pessoas conseguem continuar o processo? E sim, a gente careceria aí de uma documentação, de um guia, que foi justamente algo que foi comentado aqui, né, de como a gente guia a pessoa a construir isso, e também entregando até um outro valor para o leitor, que é como que eu replico isso na minha empresa, né? Você começa por aqui. Eu acho que uma culpa minha também é de vir desse mundo do design e até um pouco ainda lá naquela cabeça do PCC, de que a gente tem que entregar aquele produto do design, né? E a gente aí se descola um pouco dessa questão mais teórica, desse guia, desse modelo passo a passo, e eu acabei até me preocupando um pouco mais com o guia, com aquele template, o final, já naquele misto de sentimentos do passado, de ter que entregar algo mais produto, né, mais não tão invisível, digamos assim. Mas, no geral, eu acho que é isso, acho que vamos trabalhar aí para fazer as correções e volta a bola para o Júlio para ele continuar as formalidades. Perfeito, Débora. Então, eu vou convidar todos os professores, o link está aqui no chat, tá? Eu acho que, como é um espaço fechado, a gente pode sair desse link aqui. Peço que a Débora permaneça aqui e mantenha a plateia junto de ti Tá bom. para receber o resultado contigo. E a gente vai entrando no link, tá bom? Tá bom. Obrigada. Um abraço.
pra abrir a câmera pra não ficar só tu olhando com a cara de paisagem, assim, sabe? Então Ah, ficamos os obrigada, dois, assim, pra dar um... Patrick. Obrigada, Patrick. Muito obrigada. Obrigada pelo apoio. Bom, Márcio, parabéns. Obrigada. Como foi ouvir 2 vezes eu falando as mesmas coisas? Ah, Fixando na faz memória, né? parte, né? Aprendendo, Já pode fazer um tag talk agora. né? O bom mesmo foi o tempo de iterar as considerações de vocês de ontem para hoje. Foi desafiador, mas deu certo. Vice, Ju, que eu falei do Muron no meio da apresentação? Não sei se tu viu, mas eu falei. Eu vou me defender aqui antes que alguém fale. Vi sim, parabéns pela apresentação. Obrigada, Ju. Eu tirei um print, depois eu mandei lá no grupo do Leme, mas eu acho que tu não tá mais, né? Aí eu mando Não tô. depois. Obrigada. Me dá um oi ali no WhatsApp, caso eu me esquecer, mas depois eu te mando. Tá bem. Eu mandei quando tava todas as câmeras, eu tirei bem no início, então tava todas as câmeras abertas ainda. Que bom, que bom. Eu tirei só uma antes de entrar. Deixar registrado. Pra depois o iPhone me lembrar desse dia fatídico momento. Ai, que torta de climão, né? Ao vivo parece que é menos pior. Sabe, ao vivo, quando as pessoas saem da sala, a gente que sai da sala, né? Daí é muito melhor. Sim. Apresenta quando, Ju? Se Deus quiser, em julho. Vai querer. Patrick, eu não vou perguntar porque é mais delicado, né, Patrick? Não é pergunta difícil, não. Mas eu acho que a minha já vai ser presencial. Eu acho que sim. Acho que já agora já é presencial, sim. Eu lembro que o Júlio tinha falado um range de time, né, de tempo ali. Eu não sei como é que vai de funcionar caso presencial. caso tipo tiver um professor externo, por exemplo, o teu. Daí se vai tudo para o digital ou se... Olha, eu já fui numa apresentação de doutorado. Acho que, tu lembra? Ai, não lembro o nome dele, Patrick. Ah, aquele loirinho, acho que era orientando a Berenice lá do Hiperlab, que ele teve uma banca externa e era tipo assim, aquele híbrido que não funciona, né? As pessoas na sala e a pessoa lá remota, lá de não sei aonde, assim. É bem ruim, na verdade, eu acho, né? Mas é a maneira que dá para fazer. Meu, Se eu não me engano, a meu Fadel também mestrado foi participava assim lá. também. É? Era tipo as pessoas na sala e um notebook ali com a cabeça da pessoa. É mesmo. É como a Essa gente vai fazia ser uma das contigo, reuniões do Ju. Leme agora. É, Exato. a gente Só a fazia cabeça. isso com a Ju. Teve uma Meu vez, eu Deus. lembro, teve uma reunião que eu caí. Aí do nada eu tava assim, e eu não sei se era o celular ou se era o note, fechou assim. Aí eu só a câmera virou pra mesa. Foi engraçado. Tem um monte de gente nova no Leme, eu nem conheço mais. Tem muita gente nova. Nem a gente conhece direito. Ah, é? Ah, tá. O povo Eu do não tinha EGC lá mais. que nunca vi. Ah, é a galera da EGC. A Heloísa trouxe a galera da EGC pro grupo, foi isso? Não, o Júlio O trouxe. Júlio tá Júlio? trabalhando Se como enfiou lá professor lá agora, né? também, é. Ah, meu Deus do céu. Aí tá fácil, né? É que ele tirou um mês surfando no México, né? O cara veio cheio de animação, cheio de pique. Débora, vou te fazer uma pergunta bem aleatória agora. O Júlio falou que tu deixava numa gráfica a dissertação para ele pegar. Sim, Tu me manda sim. o nome da gráfica depois. Mando sim, eu só tenho que achar aqui no Whats, mas eu mando sim. Pô, bem tranquilo, tá? O cara chegava a fazer vídeo do impresso, dizendo, olha, Débora, como é que ficou? Tipo, Uhum. É que eu acho que agora eu vou começar a fazer isso, assim, deixar impresso para ele pegar também, para revisar. cara, é muito bom. É muito, muito bom. Receber o impresso revisado é muito bom. Eu gostava bastante. Deixa eu mandar aqui. Agora tu vai ter vários. Eu tenho uns 2, 3 deles.
toda aquela escala de cor dele maravilhosa, né? É aquele neon amarelo, aí tem um Tem aqui, vermelho, tem aqui. azul. Tens O aí verde limão. olha. Não, mas o teu é bonitinho. Eu não sei se eu tenho aqui a revisão dele, para eu expor ele, aproveitar que ele não tá aqui. Nossa, ele bagunçou toda a minha parte de procedimento que eu tava botando no resultado, e aí ele fez uma legenda que era vermelho e azul. Tudo que era azul tinha que deixar, e tudo que era vermelho, né, passar pro outro. E eu achei que na segunda correção ele tava fazendo a mesma coisa. Ele, não, nessa aí eu não usei nenhuma legenda. Tem que ler. Aí eu assim, meu Deus do céu. Foi sofrido, foi bem louco. Ele usou várias cores diferenciadas. Mas foi legal para eu ir dando esse check, sabe? Ó, aqui ele usava vermelho e azul. E aí depois eu vinha com o roxo e dava o check, sabe? Para fazer a correção. Então, auxilia. Poderia ser no PDF e eu só resolver? Poderia também, mas ele gosta de riscar. Mas eu acho que agora, quando vai ficando muito texto, ajuda, porque eu também acho que eu tenho um monte de coisa, só que no meu caso é o contrário. Eu tenho muita coisa nos procedimentos que acho que tem que ir para resultados. E aí, essa mexeção no texto, assim, acho que é boa quando é impresso. Sim, foi bem bom. Agora, no final, ali, quando eu precisava revisar, nossa, só se fosse impresso mesmo, eu acho, porque foi um recorte e cola insano. Eu acho que o pior desse recorte e cola é depois tu ter que ficar amarrando, sabe, o começo, o final do parágrafo. Eu acho que isso acaba com a redação. Não que eu seja a melhor redatora do mundo, mas eu acho que isso já estragou o que já não era muito bom, assim. Então, a banca teve uma dificuldade. Vai seguir no doutorado agora? Não, minha família tá aqui. É que eles estão com a câmera fechada, mas quando a professora Gisele, tô falando doutora hoje, a professora Gisele falou doutorado, eu imagino a cara deles em casa, tipo, que? Tá doida? Não tenho zero vontades, assim. Tipo, acho legal continuar, tipo, se eu quiser, se tivesse tempo pra continuar fazendo e tal, acho legal, acho que é uma ideia boa. A execução não é legal. Não tenho paciência, zero paciência. Meu Deus, eu odeio fazer essa parte científica. Tu vai poder, talvez, ver um Medium meu, um post, dizendo, então, galera, ó, peguei o meu mestrado aqui, fiz uns negócios diferenciados, testa aí e vê se dá. Mas fazer essa coisa metodológica, ai, Deus me livre. Nossa, agora no final que eu fui entender da SR e o que eram as heurísticas, era isso aí, nossa, era tão fácil, né? Passei 6 meses tentando entender o que era isso. Mas eu acho que todo mundo, né? Heurística é um negócio muito complicado. Cara, eu olha, vocês não sabem quantas vezes eu assisti aquela palestra da Aline? A palestra, não da Aline, tu e do Maca no Hyperlab, que foi muito melhor do que a própria A menina moça foi na referência fez. errada. Foi melhor do que a própria dona do método. A dona do método não me ajudou, infelizmente. Achei ela um pouco confusa. É que ela dá muito exemplo da engenharia. Aí Total. é muito difícil, tipo, por exemplo, heurística contingencial de uma ponte, de um relógio. É fácil pensar, porque é tudo mais palpável. Agora, tu vai pensar em uma heurística contingencial de um método. Fica um pouco mais complicado. Ficou um pouco mais difícil de pensar. Mas foi bom. Acho que foi aquela semana de Hyperlab, acho que teve um conteúdo bem legal, né? Sim. Acho que eles estão voltando agora. Então tá, vamos despedir, fechar. Obrigada pela companhia. Bom, Débora, já temos resultado. Pedir a Juliana que continue na gravação ali, porque a gente precisa seguir o rito ali, tá? A banca já se reuniu em separado e conseguiu chegar a um veredito. Eu vou ler aqui para ficar bem formal, tá? Então, às 14 horas do dia 14 de abril de 2022, com a realização da defesa com a participação dos membros por meio de sistema de interação áudio e vídeo em tempo real, de acordo com a portaria normativa 02 de 2020 da PROPEG, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, reuniu-se a banca examinadora composta por mim, Júlio Monteiro Teixeira, orientador,
Berenice dos Santos Gonçalves e Gisele Schmidt Alves Dias Merini, e também do professor Leandro Mileto Toneto, como examinador externo para avaliar a sessão pública de dissertação de mestrado da aluna Débora, né, com o título Candidate Experience Design, construindo um processo seletivo centrado na pessoa candidata. A banca examinadora, após a arguição da candidata, resolveu que o trabalho está aprovado e com alterações, com um prazo de 60 dias para a entrega da versão final. Meus parabéns, Débora. Aí. Obrigada. Que bom, 60 dias. Muito bom. Parabéns, Débora. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Júlio. Parabéns pelo trabalho e pela ousadia também, né, Débora? Ousadia e alegria é meu lema. Então... Isso aí. Muito bom. Bora fazer o registro aí, Débora, da fotinho, senão esquece. Sim, deixa eu tirar um print. Os colegas que quiserem aparecer, só abrir a câmera também, para sair no registro da Débora aí. Então tá bom. Obrigada. Pessoal do grupo de pesquisa, legal. Ótimo. Muito obrigada, gente. Já fiz os meus prints aqui. Joia. A Ju já tinha feito também para mim, é a minha assessora hoje. Obrigada, gente. Um abraço, prazer, Leandro, estar com você. Prazer. Boa tarde a todos. Tchau, Berenice. Valeu, Beijo. gente. Até semana que vem. Júlio. Até semana que vem. Tchau, Débora. Tchau, obrigada, gente. Boa tarde Até mais. Bora celebrar, Débora. Pode deixar. Fala, Débora, depois a gente marca uma orientação. Acho que assim, vai relaxar, vai descansar, né? Vai comemorar.